A glória estarão, e todos os anjos e arcanjos vão para sempre louvar a Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós saudamos a todos os irmãos e as irmãs também com a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor. Nós estamos hoje reunidos aqui com temor e tremor, porquanto estamos diante daquilo que Deus quer operar e da maneira como Deus quer nos usar na sua presença, né? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos? Juntos, então. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, te bendizemos pela porção da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe na meditação que faremos dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a carta aos Filipenses é uma carta que é escrita, como nós podemos ver lá no capítulo 1, no primeiro versículo dessa carta. Paulo e Timóteo se identificam como servos de Jesus Cristo e escreve. Ele não se identifica como apóstolo, mas ele os identifica como servos. A palavra servo vem de doulos, que é aquele que tem um dono. Nós temos um dono. O nosso dono é o Senhor que nos salvou, que nos redimiu. E essa carta é escrita para que fosse confirmada toda a alegria da salvação que o Senhor já tinha proporcionado à igreja naquele lugar. Mas é interessante que antes de nós falarmos aqui do assunto, a gente transmitia aqui um dom que o Senhor deu quando orávamos por esta reunião. O Senhor mostrava que uma grande pérola descia do céu no meio da reunião de pastores. E quando nós olhávamos para essa pérola, nós nos víamos nela, né? Nós olhávamos e víamos que nós estávamos sendo refletidos nela. Mas o Senhor mostrava que a pérola ela começava a emitir uma forte luz, de tal maneira que a luz nos escondia. Nós éramos escondidos na luz, não podia se ver ninguém individualmente, porque a luz tomava conta de todo lugar, né? E um outro dom que o Senhor deu, o Senhor mostrava que foi uma revelação. O Senhor dizia: lembrai-vos desse sinal
e de que haja em vós o mesmo sentimento que houve no meu Filho Jesus. E é por conta disso que nós trazemos essa palavra aos irmãos, aos obreiros, aos diáconos, a nós mesmos, pastores ungidos, porque o objetivo é que nós possamos refletir sobre a nossa condição de servos, a nossa condição na obra do Senhor, e que possamos nessa manhã resgatar algo que porventura tenha se perdido, tenha ficado pelo caminho, né? Antes de nós falarmos aqui dessa reflexão, essa igreja de Filipenses, ela tem esse nome porque ela era a igreja que estava localizada na cidade de Filipos. A cidade de Filipos foi a cidade que foi instituída ali pelo rei Filipe, pai de Alexandre o Grande. E era uma igreja que estava num território romano. E é muito interessante que há uma relação muito importante para nós da fundação, da consagração dessa igreja ali em Filipos, com a segunda viagem missionária de Paulo. A palavra nos diz lá em Atos, capítulos 15 e 16, que Paulo, ele parte de Antioquia, Paulo e Silas, né? E eles vão caminhando nessa segunda viagem missionária e chegam a Filipos, né? Nessa segunda viagem missionária, o propósito era confirmar as igrejas, fortalecer as igrejas que já tinham sido instituídas. E houve uma separação entre Paulo e Silas, porque num dado momento, em Antioquia, houve separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria que nessa viagem eles levassem consigo João Marcos. Mas João Marcos tinha recuado na outra viagem. E ele não tinha suportado as lutas, as tribulações. E Paulo achou por bem não levá-lo nessa viagem. Mas Barnabé insistiu, e Barnabé, então, com João Marcos, seguem para Chipre. E Paulo e Silas seguem viagem, então, em direção à Europa, a região da Europa. Na cidade de Listra, eles encontram Timóteo. E Timóteo passa a acompanhá-los ali também nessa viagem. E é muito interessante que, em dado momento da viagem, a Bíblia fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Bitínia. Paulo, ele intentava ir para a Bitínia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. É algo até controverso, né? Porque nós às vezes imaginamos como que o Espírito Santo impediu? Eles queriam ir e pregar o Evangelho, mas eles foram impedidos. E Paulo teve uma visão, né? Passa a Macedônia, aquele varão macedônio que passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles então partiram entendendo que eles precisavam cumprir e obedecer à vontade do Senhor. Eles foram então para a Macedônia, e a primeira cidade era a cidade de Filipos. Era a primeira cidade da região que é hoje o que nós conhecemos como Europa, né? Então os irmãos vejam que, dirigidos pelo Espírito Santo, eles chegam a essa cidade e o Senhor começa a realizar uma obra. A primeira conversão foi a conversão de Lídia. Ela era uma empresária, vamos dizer assim, vendedora de púrpura. Ela era de Tiatira, ela era da Ásia. E o mesmo Espírito Santo que tinha impedido que eles fossem para a Ásia, agora leva eles a entregar a palavra, a anunciar o Evangelho a essa mulher. E ela aceita de bom grado a palavra do Senhor, e ali, com uma mulher, a obra do Senhor começa a ser realizada. Os irmãos percebam que eles não encontraram sinagogas lotadas, eles não encontraram grandes multidões, mas o Senhor enviou inicialmente para aquilo que parecia ser algo muito tímido. O início da igreja em Filipos foi um início aparentemente tímido. E nós, quando nós chegamos às nossas igrejas, às vezes nós
ficamos desanimados, né? Nós vemos poucas pessoas, nós vemos eu lembro de um irmão que saía da Ilha do Governador e ele ia para a igreja lá em Muriqui, né? E quando ele chegava na igreja, ele começou a se sentir frustrado, porque ele chegava na igreja, tinha uma irmã. E aí, por impedimentos óbvios, eles oravam no portão da igreja e voltavam para casa, né? Mas por aquela irmã, valeu a pena a ida dele, sair da Ilha do Governador e ir lá para Muriqui para pregar o evangelho, para anunciar, para confirmar a palavra para uma irmã. Valeu a pena, né? Valeu a pena porque a obra do Senhor está sendo realizada, irmãos. Assim como o Senhor realizou a obra na vida de Paulo, de Silas, de Timóteo, o Senhor está operando libertação. A jovem, né, que tomada por um espírito maligno, os irmãos percebam que nem tudo aquilo que é verdadeiro é a verdade. Nem tudo aquilo que é verdadeiro é a verdade. A verdade é muito além do que só aquilo que é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro, às vezes, é parcial. Mas a verdade, ela é plena, ela é completa. O Senhor Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa jovem que foi liberta nessa cidade, ela começou a anunciar para eles, esses homens que nos anunciam o Evangelho são servos de Deus Altíssimo. Estava falando alguma mentira? Mas, irmãos, observem que o Evangelho não é para anunciar homem nenhum. O Evangelho é para anunciar o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou. Ele vai voltar para nos buscar. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós não estamos aqui para nos agradar uns aos outros, mas nós estamos aqui para obedecer, para glorificar o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Aquela mulher foi liberta, e por ela ter sido liberta, Paulo e Silas foram levados para a prisão. Na prisão, eles podiam ter pensado assim, nós cometemos algum engano, não ouvimos a voz do Senhor direito, não. Deve ter tido alguma falha, né? Mas, ao contrário, eles estavam muito certos dos açoites que eles tomaram por amor ao Evangelho. Eles presos, a Bíblia fala que eles cantavam e louvavam e oravam ao Senhor. E perto da meia-noite, o Senhor Jesus moveu os alicerces daquele lugar, houve um terremoto e as prisões de todos foram libertas. Aí o carcereiro de Filipos foi liberto. Lá em Atos 16:30, né? Varões, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo não usou muitas palavras bonitas, ele só falou, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Né? E houve salvação, assim começou a obra daquela igreja de Filipenses. E agora, Paulo, ele escreve a essa igreja e nos leva a algumas reflexões. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui, os pastores também vão participar aqui. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e nós vamos refletir juntos sobre elas, né? A primeira delas é por que muitos servos de Deus têm perdido a alegria e o zelo no serviço ao Senhor. Estou inventando isso aqui? Não, né? Será que se esqueceram da motivação espiritual do serviço? Qual é a nossa motivação, irmãos? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro, né? Não fomos nós que o amamos, mas foi o Senhor que nos amou primeiro. E por que muitos servos têm perdido a alegria no serviço? Eu estou fazendo, não é pergunta retórica não, os irmãos podem participar.
Né? É uma pergunta vazia essa daqui? Não? Ao nosso derredor tem acontecido? Tem uma doençazinha que não dá no ímpio, não, e nem na igreja infiel, que dá no meio da igreja fiel. Qual é o nome da doença? Esfriamento, apostasia. Né? Temos visto isso? Precisamos vigiar. Né? O nosso serviço é resposta ao amor de Deus. Por que nós trabalhamos para o Senhor? Nós trabalhamos para o Senhor porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. O verdadeiro servo não trabalha para ser visto. Ele trabalha para que Cristo seja visto nele. Os irmãos lembram da visão, da pérola? Quando nós olhamos para a obra do Senhor, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos resgatar o amor em servir ao Senhor, né? Por que Paulo e Silas cantavam e oravam, glorificavam ao Senhor no meio de uma prisão, no cárcere interior? Tem um pastor que estava até comentando que devia ser o lugar mais escuro e sombrio, né? Sombrio, úmido, com um fedor terrível, mas eles cantavam louvores e oravam, e perto da meia-noite o Senhor Jesus operou o milagre, né? É assim que o Senhor faz também com a nossa vida. Quem determinou a ida de Paulo e Silas à Macedônia? Quem foi que deu a visão lá? O Espírito Santo, né? O que é que nós aprendemos com isso sobre o serviço ao Senhor? Estamos valorizando o nosso chamado? Eu queria pedir que cada um dos irmãos aqui parasse um pouquinho e refletisse sobre quando nós fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos chamados em que condição? Nós fomos chamados para quê? Quem nos chamou foi o Espírito Santo? Quem enviou Paulo e Silas foi o Espírito Santo do Senhor. Passa a Macedônia e ajuda-nos. A sua Macedônia e a minha Macedônia está aqui perto. A minha Macedônia está ali do outro lado da rua, ali, ó. A igreja de Petersburgo. Alguns aqui, a sua Macedônia está aqui, a igreja de Bangu. Outros estão na igreja de Realengo. O Senhor Jesus chamou, estamos atendendo ao chamado do Senhor. A obra, ela nasce da revelação do Espírito Santo na nossa vida. Não é da nossa vontade, irmãos. Muitos têm se cansado porque trabalham pela força do braço e não pela direção do Espírito. O servo fiel, ele espera a voz de Deus, ele age quando o Espírito Santo o move. E o convite que nós fazemos aqui, e esse convite é para mim mesmo, acreditem, é que possamos retomar esse valor tão importante na obra do Senhor. Nós servirmos ao Senhor, por quê? Porque o Senhor é bom. Porque a bondade dele dura para sempre. Mas você não espera nada, não espero mais nada, eu só sirvo ao Senhor porque ele é bom. Porque vale a pena servir ao Senhor, porque a benignidade dele é eterna. Não é? O que é vanglória no serviço? Tem um versículo aqui que fala sobre isso, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Né? O que é vanglória? A pessoa que se enaltece a si mesma, né? É aquele que vira... O pastor Gideutia que falava muito isso, né? Eu poderia até não estar aqui para ouvir isso de mim mesmo. Né? Ele dava um exemplo meio irônico, assim, para que as pessoas pudessem entender. Né? A vanglória é aquela percepção de si mesmos
E às vezes nós nos supervalorizamos, quando na verdade o Senhor quer que cada um de nós veja o próximo como superior a si mesmo. Como é que Paulo e Silas revelaram a humildade no trabalho deles? Eles não buscavam posição, né? Eles buscavam a comunhão. Mesmo sendo apóstolos, ele, quando se identifica no início da carta, ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus. Servo. Servo significa escravo. O escravo que cumpre única e exclusivamente a vontade do Senhor. Eles foram fiéis cantando louvores, né, bendizendo ao Senhor, mesmo na prisão. O servo fiel não mede esforços para a obra. Ele não exige aplausos. Nós não precisamos de aplausos, porque todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração são devidas somente ao Senhor. O Senhor, o Salvador das nossas vidas. Ele que é digno de todo louvor e de toda adoração. E como é que Paulo descreve o comportamento do servo? Está aí na carta, nós lemos no início, né? O que significa resplandecer como astro no mundo? Nós damos testemunho só na igreja? Vou comprar um bom terno, bem bonito, para eu parecer na igreja, parecer bem especial na igreja, é isso? A obra do Senhor começa onde na nossa vida? Em casa. Como nós estamos nos relacionando com as nossas esposas? Como é que nós nos relacionamos com os nossos filhos? Nós precisamos refletir sobre isso, né? Não adianta querer ser uma bênção na igreja se a obra do Senhor não está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? E Paulo descreve o comportamento do servo. Ele diz assim: servos inculpáveis. O servo inculpável é aquele que não se contamina com o sistema do mundo. Permanece fiel. Ao nosso derredor, nós temos uma geração que se corrompeu. Uma sociedade que perverteu todos os valores. E nós vivemos isso mesmo. Vivemos, às vezes, muitas lutas dentro da nossa família no espectro mais amplo, né? Ou, às vezes, até dentro da nossa casa. Por conta até da palavra mesmo. Mas nós estamos trazendo aqui a reflexão dos irmãos que isso é motivo de nós orarmos ao Senhor, de nós buscarmos a Deus, de nós não nos conformarmos, não aceitarmos como normal aquilo que não é. O servo não é avaliado pelo resultado visível, mas é pela sua fidelidade ao Senhor. A prisão, para eles, não foi derrota, né? Mas foi como uma espécie de púlpito para que Deus pudesse ser glorificado. Quando o servo louva no meio das cadeias, no meio das lutas, há uma adoração ao Senhor, né? Há um louvor ao Senhor. Qual é o sentimento que devemos ter? Qual é o sentimento que nós precisamos ter para que nós sejamos movidos nessa obra do Espírito Santo? Tem aqui também. Oi? Obediência, misericórdia, gratidão, humildade. Mas há um versículo aqui, nós vamos ler depois ele no final, né? Mas no mesmo capítulo 2 aqui, ele diz: versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que, sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e não qualquer morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Deus também exaltará a igreja naquele momento que nós entrarmos na eternidade, no dia do arrebatamento. Nossos corpos serão transformados e nós seremos glorificados para nos encontrar com o Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, porque o maior exemplo foi dado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não se apegou à glória, mas ele se fez servo. Ele foi obediente até a morte. Esse é o modelo de serviço para nós. Por que é que nós amamos a igreja? Nós amamos a igreja porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. Ele deu a sua vida por nós. O servo que é espiritual, ele renuncia-se a si mesmo. Esvaziar-se a si mesmo significa ser cheio do Espírito Santo. Nós buscamos muito o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, mas nós temos nos esvaziado de nós mesmos para sermos usados pelo Senhor. E aí, fechando aqui, quando o mundo e a igreja olham para nós, quando o mundo e a igreja olham para você, eles veem obreiros cansados ou servos que refletem a Cristo? Ninguém precisa responder, não. Responda para você mesmo. No seu local de trabalho, você se envergonha de se identificar como um servo de Deus? Jesus não se envergonhou de subir a cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. O Senhor Jesus não sentiu vergonha quando foi despido, quando cuspiram nele, quando o crucificaram. Ele não sentiu vergonha. Mas nós encontramos, às vezes, muitos servos e servas do Senhor que sentem vergonha, né? Muitas das vezes o servo do Senhor, quando está fora, ninguém espera que ele entre na igreja. E quando está dentro da igreja, ninguém quer que ele saia, né? Porque ele é uma coisa na igreja e é outra coisa lá fora. Nós não podemos ser assim, né? O verdadeiro servo, ele não trabalha para ser visto, mas para que Cristo resplandeça na sua vida. Quando o obreiro entende que serve por amor e não por dever, o serviço deixa de ser peso e passa a ser louvor, adoração ao Senhor. É esse o convite que nós fazemos aos irmãos hoje, nesta manhã, né? Eu convido, finalizando aqui, que nós possamos ler juntos esse versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses. Vamos ler juntos? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor. Desculpe, os pastores aqui, os irmãos têm algum comentário? E na reunião os irmãos falaram que iam participar, né? Amém? Falei tudo? Então, amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Minha vida entrego em tuas mãos, Senhor. Tudo que sou a ti eu dou todo, meu ser, o que na eternidade planejaste para mim. Desejo experimentar em meu viver. Não peço para mim riquezas sem valor, só peço cada dia a luz do teu amor.
bem sei que és fiel, de mim tu cuidarás. A tempestade acalmas, dá-me paz. Eu cuidarei de ti, não falhará o meu amor. Os dias passarão, mas permanecerá em ti a bênção do Senhor. Com teu olhar dirige os passos, meu Senhor. Ajuda-me a guardar a herança bem maior, pois quero te servir, tua obra realizar. Ó Pai bendito, entrego-me no altar. Eu cuidarei de ti, não falhará o meu amor. Os dias passarão, mas permanecerá em ti a bênção do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convidamos os irmãos a estarem de pé. Tem uma oração de glorificação ao nome do Senhor. Adoramos, Senhor, o teu nome. Amém. Te bendizemos porque é bom estar na tua presença. Somos gratos pelo teu Espírito que atratou os nossos. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Senhor, pelo teu renovo. Amém. Pela bênção, pela comunhão alcançada neste lugar. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Senhor, nós glorificamos, bendizemos o teu santo nome por este encontro nesta manhã. Senhor, entregamos as nossas vidas no teu altar e pedimos que o Senhor nos ajude a te servir melhor. É a oração que fazemos, já gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, vamos